Boa noite, irmãos. Tudo bem? Queria compartilhar um texto em 2 Crônicas 33, no nosso momento ligado na palavra, tá bom? Nós começamos uma pequena série de reflexões em alguns textos da leitura diária, daquele plano de leitura anual da Bíblia. E hoje, na leitura dia 22, um dos textos é 2 Crônicas 33. Particularmente, tem me chamado a atenção, além de todos os livros da Bíblia são importantes, e eu chamo a minha atenção algumas narrativas históricas, especialmente dos reis, dos profetas, e não tem sido diferente nos últimos dias. Hoje, o personagem é o rei Manassés, e também vou falar brevemente, fazer uma ligação com o filho dele, o rei Amon, tá bom? Fique conosco, ligado na palavra, abra sua Bíblia, por favor, aí em 2 Crônicas 33, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos para mais nesse momento de reflexão na palavra de Deus, amém? Muito bem, o rei Manassés foi um rei de Judá, Reino do Sul, né? Ele foi um rei muito perverso, muito mau, fez muitas coisas terríveis, como a maioria dos reis, né? Do povo de Israel, quando o reino estava dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Quando a gente estuda o livro dos reis, porque alguns reinados são repetidos, são citados no livro dos reis e no livro das crônicas. Entretanto, no livro das crônicas vai dar mais ênfase aos reis do sul, aos reis que governaram o reino do sul, ou seja, Judá, pelo fato de dar ênfase àquele povo ou aquele reino de onde viria o Messias, o Salvador, que é a figura central de toda a Bíblia. Ou seja, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, seria judeu. Então, o livro das crônicas deixa um pouco de lado os reinados de Israel, Reino do Norte, e dá ênfase mais ao Reino do Sul. Muito bem. O capítulo 33 vai falar do versículo 1 até o 10 sobre a idolatria de Manassés. Aqueles altos, ou aqueles pontos de adoração idólatra que Ezequias, o seu pai, havia derrubado, aquele rei Ezequias que tratamos na última devocional, né, na última reflexão. Então, o Ezequias tinha derrubado os altares de idolatria, tal, tinha destruído, e então Manassés reergue, ele levanta novamente, ergue novamente esses altares. Então ele já começa ele retoma a idolatria, ele resgata a idolatria. Um fato muito triste, inclusive, porque ao invés de daquelas coisas que nós devemos enterrar e esquecer e nunca mais queremos voltarmos a fazer, Manassés aqui dá um péssimo exemplo no sentido de retomar algo que Deus abominava, que Deus desprezava, né? E que seu pai havia deixado de lado. Então ele já começa a fazer isso. Então ele fez outras, ele se envolveu com feitiçarias, né? Os filhos do povo de Judá, muitos deles eram passados pelo fogo, como diz lá no versículo 6. Ele se deu a adivinhações, a feitiçarias, a encantadores, fez muito mal aos olhos do Senhor. Lá no versículo 6 fala isso. E no final do 6 diz que ele fazia isso para provocar a ira do Senhor, a santidade de Deus. Então, se estudarmos a vida de Manassés só pelo livro dos reis, vai ficar só por aí. Mas quando a gente vai para o livro de crônicas, como é o caso aqui no capítulo 33, a vida de Manassés não para por aí. E aí a gente pode dizer, graças a Deus. Por quê? Porque do versículo 11 até o final do capítulo, até o versículo 20 precisamente, capítulo 11, capítulo 33, versículo 11 até o verso 20 de 2 Crônicas, o capítulo que estamos mencionando hoje, 2 Crônicas 33, 11, aí ele vai tratar do final de Manassés, da sua vida, do cativeiro que ele ficou, do tratamento que Deus deu para ele, do juízo que Deus trouxe sobre ele.
E ele, no momento de muito quebrantamento, de perseguição e os inimigos assolando a vida dele, o reinado dele, ele angustiado orou. Olha o versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Aqui está a vitória de Manassés, aqui está a nossa vitória. Quando nós erramos, o segredo, então, diferente do que muitos dizem, declarando, impondo que certas vitórias são declaradas meramente com a boca, a vitória está em humilhar-se perante Deus. Nabucodonosor, o imperador babilônico, também precisou ser humilhado. E ele humilhou-se perante o Senhor. E aqui o rei Manassés, então, humilhou-se perante Deus. Versículo 13 fala que ele fez-lhe oração e Deus se aplacou. Por que se aplacou? A ira de Deus foi contida por conta da atitude de humilhação de Manassés. Então diz no versículo 13: Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que bênção! Ele, ainda em vida, arrependido, buscou ao Senhor. Então olha só, para irmos direto ao ponto. Então, tudo aquilo que lhe havia sido feito no final da sua vida, ele abandonou e tratou-se com Deus. E no versículo 19 fala assim: E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura antes que se humilhasse. Eis que estão escritos nos livros dos videntes. Então, tudo aquilo que antes dele se humilhar, ele havia feito, tudo ficou registrado, claro, ficou registrado em livros. Por quê? Para que não se esquecesse como que foi o seu passado. Mas também ficou registrado o seu arrependimento e a sua volta para Deus. Que bênção, né? Manassés teve um final de vida diferente de outros reis. Ele arrependeu-se no final da sua vida, ainda em tempo. Porém, eu queria citar ainda nesse vídeo, irmãos, sobre Amon. Amon foi o filho de Manassés. Olha a atitude de Amon, filho de Manassés. Versículo 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Claro, lembra Manassés quando ele havia feito antes do arrependimento. Então aquela vida antiga de Manassés deixou essa marca na vida de Amon, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas tem um detalhe sobre Amon aqui no verso 23, que diz que mais ele não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, e se humilhara, antes multiplicou Amon os seus delitos. Se ele copiou a vida perversa e desobediente de seu pai antes do arrependimento, infelizmente ele não copiou e ele não seguiu o exemplo de seu pai quanto à humilhação e quanto ao arrependimento e volta para Deus. Assim como Manassés copiou o exemplo, retomou a idolatria, mas depois se arrependeu, Amon deu vez à idolatria e não se arrependeu dos seus pecados. Vejam então, um pai e um filho, atitudes diferentes para com Deus e para com o Senhor. Então, a reflexão para nós hoje, a partir do exemplo de Manassés e de Amon, que nós possamos sempre nos humilhar perante o Senhor. E aquela pessoa que porventura ouvir este vídeo, que assistir e ainda não é um salvo, não é um filho de Deus, ainda não se arrependeu dos seus pecados e confessou a Cristo como seu Salvador, hoje você pode fazer isso enquanto você tem vida. Quanto a nós, quanto àqueles que já são crentes, que são filhos de Deus, sempre há tempo para a gente se arrepender e nos humilhar perante o Senhor. A Bíblia diz no Novo Testamento: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Que nós possamos
ao estudar o livro dos reis, no caso os reis do sul aqui, os reis de Judá ou os reis de Israel, possamos refletir em suas vidas, reter os bons exemplos e atentar para os maus exemplos para que não os façamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que você possa também refletir sobre a sua vida cristã, sobre a sua vida espiritual, como que está indo perante o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada membro da Primeira Igreja Batista em Sampaio Correia, cada pessoa que porventura vir a assistir este vídeo. Louvado seja o Senhor e fique conosco sempre. E em casa também você medite, fique ligado na palavra. Amém?